Bora descobrir tudo sobre os Lassati, a espécie do Zeb Orelius. Vem comigo para conhecer sua história, sociedade e costumes, além, é claro, de seus membros mais conhecidos na galáxia. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda, aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Voltando com a série das espécies, vocês pediram muito e nós atendemos. Os Lassati eram uma espécie nativa do planeta Lyra-San, que ficava localizado no espaço selvagem da galáxia, embora a espécie tenha se estabelecido no planeta da orla exterior, conhecido como Lassan. Lyra-San ficava escondido atrás de uma nebulosa traiçoeira formada a partir de um aglomerado estelar implodido, e apesar de muitos Lassati terem migrado para Lassan, milhões de Lassati permaneceram no seu planeta natal, mas sua existência foi meio que esquecida pelo povo de Lassan, que conhecia Lyra-San apenas por meio de uma antiga profecia. Os Lassati eram conhecidos por sua altura, força e agilidade impressionantes, com suas pernas musculosas e digitígridas, que os permitiam correr mais rápido, saltar mais alto, mais longe e mais silenciosamente do que outras espécies. Suas mãos eram grandes e musculosas, contando com garras poderosas e afiadas nas pontas de seus dedos, o que os permitia escalar superfícies com facilidade. Além disso, seus grandes olhos e ouvidos aguçados davam visão e audição muito superiores aos humanos. Sua altura média era de 1,20 para as fêmeas e 1,90 para os machos. Por terem vindo de um mundo árido com extensos desertos, os Lassati desenvolveram muitos recursos para protegê-los do clima. Eles tinham orelhas pontudas que ajudavam na dissipação do calor e pelo fino para isolar seus corpos à noite. A pelagem dessa espécie poderia variar entre roxo, cinza e marrom, tendo os machos com uma pelagem mais longa. Ela poderia cobrir todo o seu corpo, exceto rostos, mãos e caudas. Os padrões de pelo de um Lassati variavam de indivíduo para indivíduo e poderiam mudar repentinamente à medida que envelheciam, e alguns humanos consideravam o forte cheiro de um Lassati insuportavelmente ruim. Dito isso, eles eram tão fortes que poderiam ser capazes de abrir uma porta de segurança desligada e blindada. Dentro de sua sociedade, aqueles com habilidades de luta eram altamente respeitados, muitas vezes sendo membros da Guarda de Honra de Lassan, um grupo de guerreiros altamente treinados e inteligentes que juraram proteger seu mundo natal. Os rifles Bo eram uma tradição de longa data na cultura Lassati, usados exclusivamente pela Guarda de Honra de Lassan. O código de honra entre guerreiros Lassati era conhecido como Busar Kiral e pregava que quando um Lassati fosse vencido por um oponente superior em combate, ele deveria entregar ao vencedor a sua arma mais valiosa. Como comentei, o pelo facial era um importante símbolo de status na cultura dos Lassati. Aqueles com olhos verdes e listras roxas proeminentes eram considerados atraentes por outros de sua espécie. O idioma de sua espécie era o Lassati, uma língua cujos R's eram difíceis de replicar pela maioria das outras espécies. Em Lassan, o tempo era medido contando quantas temporadas de poeira seu povo havia sobrevivido. Os Lassati acreditavam em Ashla, um deus que era considerado o espírito da galáxia e uma personificação da força. Usando um rifle Bo, um Lassati foi capaz de canalizar a força para ver eventos do passado e do futuro. Os líderes espirituais do povo Lassati em Lassan eram chamados de mestres reverenciados, que frequentemente carregavam cajados de Ashla que possuíam uma conexão especial com esse deus. Na Era do Império, Lassan foi completamente devastada, destruindo a alta guarda de honra, a família real e matando quase todos os membros de sua espécie. Apesar de tentativas dos Wookiees de impedir os massacres, muitas vezes à custa de suas próprias vidas. Desde então, os Lassati raramente foram vistos na galáxia, acreditando-se estarem quase extintos. Durante o massacre de Lassan, os rifles disruptores de íon T7 foram usados extensivamente pelo Império. Isso levou a um forte ódio e desconfiança de tais armas por parte dos Lassati, e muitos daqueles que sobreviveram à queda foram escravizados pelo Império. Depois disso, a cultura Lassati entrou em declínio, com poucos remanescentes que podiam falar corretamente sua
sua língua nativa e o rifle bow tornou-se, assim como o sabre de luz, outro símbolo de uma era decadente. 15 anos após o nascimento do Império, 3 dos últimos Lasat remanescentes na galáxia embarcaram em uma missão para encontrar a lendária Lyra San, com a ajuda da rebelião. Eles conseguiram usando a antiga tecnologia Lasat em um rifle bow para proteger a Ghost de ser dilacerada pelo aglomerado de estrelas em colapso bloqueando seu caminho, e com a ajuda de Ezra Bridger e Kanan Jarrus, que os guiaram através da força para seu verdadeiro mundo natal. Sendo assim, os Lasat da galáxia mais ampla recuperaram o contato com seu planeta natal, e Lyra San tornou-se um porto seguro para os sobreviventes do genocídio de Lassan. Entre seus membros mais conhecidos estavam Zeb Orrelios, que fazia parte da icônica tripulação da Ghost em Star Wars Rebels, e posteriormente se tornou um piloto para a Nova República. Além dele, havia o mestre Jedi Jaro Tapal, que treinou um jovem padawan conhecido como Cal Kestis, mas que infelizmente foi morto durante a Ordem 66. Outros membros notáveis eram a mística e misteriosa Shava e Gron, um membro da antiga Guarda de Honra de Lassan. Por causa de sua escassez e semelhanças em tamanho e força, aqueles mais ignorantes e desinformados confundiam os Lasat com os Wookiees, enquanto alguns Lasat se sentiam em dívida com os Wookiees por eles terem ajudado a lutar contra o Império. Eles desprezavam tais comparações, pois achavam que isso não fazia justiça à sua própria espécie. Mas cá entre nós, essa comparação não é tão descabida assim, já que um dos visuais cogitados para o Chewbacca era exatamente esse aqui, que acabou se tornando o visual dos Lasat. Então dá pra dar um descontinho, vai. Se você curtiu conhecer essa espécie, então dá um pulinho aqui na nossa playlist de espécies. E eu também aproveitei para deixar aqui a minha espécie favorita. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.